agradecemos, Pai, por esse momento, Pai. Te agradecemos pelo louvor, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. E, Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós te agradecemos pela palavra que vai ser ministrada, Pai. Senhor Deus, usa, Senhor Deus, a minha vida, Pai, para ministrar, Senhor Deus, essa palavra, Pai. Senhor Deus, abre os corações, Senhor Deus, para receber, Pai. Senhor Deus, uma transformação de mente, uma transformação de vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta manhã poderosa, aonde o Senhor vai falar conosco, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nesta manhã vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, ele é nosso selo de redenção, que nos dirige, nos ensina e intercede por nós, junto ao coração de Deus. O Espírito de Deus é extremamente importante sobre as nossas vidas, da nossa vida, da humanidade. E quando ele for tirado dessa terra, aí sim o anticristo se manifestará. Então você vê a importância do Espírito Santo, a importância da igreja de Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos foi entregue por Jesus, ele foi nos enviado. Todos nós cristãos, filhos de Deus, temos o dever de conhecer o Espírito Santo, de nos relacionar com o Espírito Santo. Isso porque ele tantas outras coisas que ele faz. Ele torna a voz de Deus audível, nos dirige na caminhada e intercede por nós. Então você imagina que você tem alguém dentro de você, morando dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo ele começa a fazer morada dentro de nós, ele começa a habitar dentro de nós. Então você tem alguém que torna audível as vontades de Deus, porque quem conhece a Deus senão o Espírito Santo de Deus? Quem conhece o mais íntimo dos pensamentos de Deus é o Espírito Santo. Então nós precisamos conhecer, ter um bom relacionamento, se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Por que eu falo nos relacionar? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, e se ele é uma pessoa, ele tem seus sentimentos, tem suas vontades. Então nós precisamos entender do Espírito Santo. Temos que entender o que ele é, o que ele vai fazer na nossa vida. E muitas vezes nós ficamos no Evangelho simplesmente de não ver e não querer buscar mais a fundo o Espírito Santo. Mas nós precisamos viver buscando o Espírito Santo, entender as necessidades que nós precisamos e aquilo que o Senhor quer que nós façamos para a obra dele aqui nessa terra. E muitas vezes vamos saber o que realmente Deus quer fazer, usando as nossas vidas através de ter um bom relacionamento com o Espírito Santo. E é isso que nós precisamos, ter um bom relacionamento. Orar em línguas, orar, jejuar, meditar na palavra, ouvir a palavra, ter um relacionamento, orar principalmente. E orar não é só você despejar todo o teu sentimento, todas as suas necessidades, mas também orar é você esperar um tempo para que o Espírito Santo comece a lhe ministrar, comece a falar coisas a você, porque a oração é uma conversa entre duas pessoas. Então nós precisamos também, além de orar, dar um tempo para que o Espírito Santo comece a falar conosco. Esse é o modelo correto, né, de você ter uma comunhão com o Espírito Santo. Mas muitas vezes nós não conhecemos alguns detalhes do Espírito Santo, precisamos conhecer. Como ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade. Existe uma personalidade dele, existe algo, uma personalidade de Deus, do Espírito de Deus. O Espírito Santo possui características próprias, como missão de ser o nosso mentor, e isto é, nos dirigir, orientar, aconselhar. Ele pode ser chamado de conselheiro. A gente pode chamar, encontramos textos bíblicos aonde que é referido que o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Podemos ver lá em João 14,16, aonde que o texto fala: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre,
para sempre. Então Jesus ele foi ao Pai, ele pediu ao Pai que nos enviasse um conselheiro, porque muitas vezes nós estamos tentando fazer algo e não sabemos como fazer, e se estamos fazendo, às vezes não estamos fazendo da maneira correta. E quem pode nos auxiliar ministerialmente em muitos pontos, ministerialmente no nosso trabalho? Eu particularmente, às vezes, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu vou ao Espírito Santo e ele me dá a sabedoria que eu preciso para executar. E aquele trabalho que eu já estava mais de 2, 4 horas em cima, eu já vi em questões de segundo após terminar a oração, a solução na minha mão e já terminando no meu trabalho. Porque nós temos que entender que temos o Espírito Santo e muitas vezes nós não usamos porque não conhecemos os atributos do Espírito Santo, não conhecemos as funções que Jesus falou que ele ia fazer para nós, e nós ficamos às vezes perdidos, andando de um lado para outro, porque não conhecemos o Espírito Santo como deveríamos conhecer. Porque a palavra fala que nós padecemos muitas vezes por não conhecer a palavra de Deus, e nós precisamos ter a palavra de Deus viva dentro de nós. Temos que ler, temos que ter continuidade de leitura nessa palavra, para que no dia mau o próprio Espírito Santo possa trazer a lembranças, textos bíblicos que vai solidificar a sua fé perante o problema que se levantou. Ele também é chamado de Espírito da Verdade. Podemos ver em João 14,17: e o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele veio com vocês e estará em vocês. Porque vocês falam que o mundo não conhece, que o mundo não aceitou a Jesus ainda como único Senhor e Salvador, então quem não aceitou não vai conhecer o Espírito Santo, não vai conhecer as manifestações do Espírito Santo. Mas pelo contrário, nós que aceitamos a Jesus como único Senhor e Salvador, ele veio fazer morada dentro de nós, e nós temos, por ser cristão, sermos filhos de Deus, temos por obrigação conhecer o Espírito Santo, se relacionar com o Espírito Santo. E aí você vai ver que o Espírito da verdade, do Espírito Santo, vai trazer as verdades da palavra sobre o teu coração. Ele vai começar a moldar o teu caráter, o teu caráter para você ser um pequeno Deus, algo semelhante a Deus. Você vai ver algo mais, como é que eu vou falar, mais seguindo a palavra. Você vai começar a andar de uma forma que antigamente você não fazia. As suas obras antes de aceitar Jesus eram completamente oposto do que era hoje, e você vai começar a criar convicções aonde que você não vai dar dano, não vai trazer problemas para as pessoas, mas você vai começar a trazer solução, aonde você não vai mais explorar as pessoas, mas sim ser um ajudador, ser um alavancador do ministério, o alavancador da palavra de Deus. Não simplesmente ser um crente, mas sim alguém que vai, através de conhecer a palavra e as verdades do Espírito Santo marcada na sua vida, você não vai ser simplesmente uma pessoa que vai ter as suas riquezas, o seu trabalho, mas não vai mais explorar alguém, mas sim ser um ajudador das pessoas, trazendo benefícios à pessoa. O Espírito Santo também é chamado de nosso mestre em João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quem que vai trazer as lembranças quando da tua leitura da palavra? Quem vai trazer as lembranças de você orar, trazer a lembrança do teu coração das verdades que o Espírito Santo já falou sobre o teu chamado, sobre o seu ministério? É Ele. É Ele que vai trazer. É Ele que vai fortificar a sua fé no dia mau. É Ele que vai falar: não, ainda não, se acalma, eu estou contigo. Confia em mim. E nós temos que entender que Ele é o nosso mestre, Ele nos ensinará. Muitas vezes nós podemos ler a palavra e não entendemos algumas coisas, e não entendemos o que realmente Deus está falando na sua palavra para nós. E o Espírito Santo ele vem com maior tranquilidade e começa a nos revelar assuntos da sua palavra.
E nós temos que entender que nós temos Ele como nosso mestre, e temos que usar Ele como nosso mestre, porque Ele é um dos nomes do Espírito Santo, é uma das formas que Ele vai estar aqui nessa terra nos ajudando como nosso mestre. Não que nós não teremos mestres na palavra dentro da igreja para nos ensinar, mas nós também precisamos ter a comunhão de ter o Espírito Santo como nosso mestre, nos ensinando também os segredos da palavra de Deus para nós, nos ensinando o que devemos fazer em determinada situação que nós não sabemos como agir, mas nós precisamos confiar em quem? No Espírito Santo. E para confiar em uma pessoa, confiar em algo, você precisa do que? De ter um relacionamento com o Espírito Santo. Por que eu estou batendo de ter relacionamento? Porque Ele é uma pessoa, Ele é a pessoa, como Ele é uma pessoa, nós precisamos ter uma intimidade. Intimidade é a oração, leitura da palavra, meditação da palavra, comunhão com a palavra de Deus. E o Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador. Em Atos, capítulo 15, do verso 28 ao 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês além das seguintes exigências necessárias: abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Aqui, se você for no texto de Atos, você vai ver que eles estavam se reunindo. Isso vai acontecer quando é mandado Pedro e Tiago, porque estavam os não-judeus aceitando a Jesus como único Senhor e Salvador, e estavam vindo o povo do lado do judeu que aceitaram a Jesus, que queriam implementar as mesmas regras da circuncisão, de guardar alguns dias, e guardar alguns dias. Daí Pedro e Tiago viram, notaram, daí houve uma certa reunião, e eles notaram que não precisavam colocar toda essa carga daqueles que aceitaram a Jesus. E eles viram que através de oração pareceu bem ao Espírito Santo a nós. Então o Espírito Santo ministrou, ajudou eles nessa situação. Vocês não vão para esse lado do judaísmo, da circuncisão, vão para isso, porque eles são novas criaturas, eles aceitaram a Jesus. O Espírito Santo começou a ministrar aos apóstolos, e eles viram que isso, e pareceu bem o que o Espírito Santo ajudou eles para decidir isso. No algo tão importante, o Espírito Santo estava ali para ajudar os apóstolos. E da mesma forma, se você precisa de algo muito importante, você saiba que você tem o Espírito Santo que vai agir da mesma forma sobre a sua vida. E nós temos que entender que Ele vai agir, mas nós também precisamos acatar o que Ele vai falar. Muitas vezes Ele nos dá o direcionamento que devemos fazer, mas porém, entretanto, o que nós fazemos? Deixamos de lado e achamos que o que nós escolhemos é melhor do que o Espírito Santo. E nós começamos a andar em círculos de círculos, através de círculos, porque não obedecemos ao Espírito Santo. Porque Ele veio para nos ajudar, para ser nosso auxiliador, e Ele veio nos ajudar numa situação. E na situação que você pediu ajuda, você resolveu fazer da sua maneira, porque você pediu ajuda. Por que muitas vezes nós pedimos ajudas e deixamos as nossas escolhas e as nossas decisões tomar conta? Que as nossas decisões são as melhores? Não. Se você foi até o Espírito Santo, você sabe que você é incapaz, você não tem a capacidade total sobre a situação. Se você já analisou, você não tem a capacidade total de executar, de continuar sem a presença do Espírito Santo, segue o que o Espírito Santo falou. Os apóstolos, em suas necessidades, eles oravam diante das situações. No entanto, quando houve a separação,
para os ministérios ali dos diáconos, o que eles fizeram? Por que eles resolveram separar para cuidar do povo? Porque cabia a eles a oração e a meditação na palavra. Se eles não tivessem uma vida em comunhão de oração, de leitura da palavra, de estudo e pregar para o povo, você acha que eles poderiam estar lá servindo a mesa, cuidando da alimentação, servindo os pratos, vendo a necessidade de cada um? Não, eles tinham que estar preparados, porque orando, meditando na palavra, buscando a presença do Espírito Santo, para que aquilo que o Espírito Santo tem que fazer pudesse ser usado através da vida deles. E o Espírito Santo é o nosso intercessor, como intercessor. Yeah. Romanos capítulo 8, do verso 26 ao 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, você tem um intercessor, que é o Espírito Santo, mas você tem a oração em línguas. A oração em línguas, que você começa a orar, que é um idioma, é algo que você vai falar, aonde que somente o céu entende, o céu recebe. E muitas vezes o cristão, o crente, ele não ora em línguas, ele não ora numa quantidade excelente, ele ora de vez em quando, ou somente na igreja, aonde que é um método totalmente errado. Nós devemos orar em línguas em todo o tempo, em todo o momento, porque a oração em línguas é algo que é só você e Deus, é só você e Deus, e ali o Espírito Santo ele está no meio, ali o Espírito Santo vai começar a se manifestar, aonde você vai sentir a presença de Deus, e você vai começar a decorrer de uma oração, de uma vida contínua de oração em línguas. Você vai começar a notar o mover de Deus na sua vida, totalmente diferente da oração tradicional, porque quando você começa a orar em línguas, você começa a ver, começa a notar o mover do Espírito Santo na sua vida, você começa a entender os direcionamentos do Espírito Santo na sua vida, você começa a ter uma maior sensibilidade à parte espiritual daquilo que você precisa para o seu ministério, e o Espírito Santo começa a atuar, porque ele sabe, ele sonda o coração de Deus, ele sonda os pensamentos de Deus ao nosso respeito, sobre aquilo que nós devemos fazer. É Ele que conhece a vontade de Deus, e é Ele que vai perante Deus quando nós estamos orando, clamando, e é Ele que vai trazer as mensagens de Deus ao nosso coração. E nós temos que entender que Ele está lá, Ele está aqui, mas também Ele está lá diante de Deus, perante as nossas orações, o nosso clamor, e trazendo aquilo que Deus precisa falar para nós, referente ao nosso ministério, referente às nossas mudanças de hábitos e de vidas, através de uma vida em oração em línguas. Porque a igreja de hoje, ela esquece que ela tem a oração em línguas, que ela pode usar, porque muitos falam que a oração em línguas é algo que não é o que é falado nas igrejas. Os doutores das escrituras, os PhDs, que vivem somente através de letra, que a letra é morta, mas eles não se habilitam a viver a influência do Espírito Santo, por achar que o que aconteceu na igreja de Atos era algo completamente diferente, era algo que somente que as pessoas ouviram no seu idioma. Mas aí você começa a andar, você começa a continuar em Atos, você começa a ver o manifestar do Espírito Santo aonde que ninguém esperou. O apóstolo Paulo, quando era perseguidor, era Saulo ainda, ele teve encontro com Jesus, depois foi batizado, quando foi colocado imposto as mãos sobre ele para que ele pudesse receber o batismo do Espírito Santo.
Em Jope também as mesmas coisas aconteceram. Quando Pedro foi chamado de Jope para ir à casa do centurião, ele foi, o que aconteceu? Ele pregando as maravilhas de Jesus, eles mesmos foram tomados, impactados e cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então nós temos que entender que o batismo do Espírito Santo é evidências em falar em línguas, e quando nós usamos a falar em línguas, nós damos liberdade. Nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando o idioma dos céus, aquilo que somente os céus entendem, somente aquilo que só Deus entende, o Espírito entende. Então você começa a ter uma liberdade espiritual e você começa a ser influenciado ainda mais pela palavra de Deus. E é isso que a igreja de Jesus Cristo precisa ser influenciada, não por PhDs e doutores de leis secas, mas sim ser influenciado pelo Mestre dos Mestres que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Ai, Espírito Santo, nós colocamos ele numa caixinha, e é ele que nos vocacionou para a obra, é ele que nos separou, é ele que nos entrega o nosso aparato ministerial, é ele que você vai falar qual dos 5 dons ministeriais você vai atuar, é ele que te dá os regimentos, é ele que começa a te dar, porque é o Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao 11, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Aquilo que o Espírito Santo deu sobre a sua vida, sobre o seu algo ministerial, foi dado visando ao bem comum, não só ao bem de só o seu bem próprio, mas ao bem aonde que você foi colocado numa igreja, na igreja local. Os seus dons ministeriais, aquilo que o Espírito Santo colocou sobre a sua vida, não é simplesmente para você, mas sim aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. Você precisa usar os dons que Deus te deu. Amém. Verso 8: e pelo Espírito é dado, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecias, a outro discernimentos de Espírito, a outros variedades de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Se isso não é para esse tempo, não é para agora, por que estaria em Coríntios falando sobre a uns variedades de línguas e a outros interpretações de línguas? O que seria simplesmente para ter um tradutor e traduzir? Não, porque não é algo terreno, é algo espiritual. Nós temos que entender que as línguas são algo espiritual, porque não precisaria ter espiritualmente alguém para trazer as revelações das línguas, porque se fosse um idioma, simplesmente ele precisaria ter um tradutor nos cultos e pronto, mas não. Porque o Espírito daria a interpretação de línguas a pessoas para executar esse ministério, para executar essa função dentro da igreja? Porque não é simplesmente idiomas, não é um idioma falado, mas sim o idioma dos céus, as línguas dos céus, aonde que o homem não entende, e precisa da pessoa com a bagagem para trazer a interpretação. Por isso que não vemos, porque temos dúvida do que o Espírito Santo pode fazer, e colocamos a palavra, a letra que é morta, acima da manifestação do Espírito Santo. Só vai haver mudança nas igrejas quando nós colocarmos o Espírito Santo como fundamental. O Espírito Santo não numa caixa, não numa gaveta, não num armário, mas sim dar liberdade a esse Espírito, que pode trazer mudança na vida de umas pessoas, que pode trazer a cura, os milagres, porque não é a nossa oração, mas sim é o agir do Espírito Santo que vem e cura a pessoa. Nós temos que entender que é Deus, é o Espírito Santo, e todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a Ele as distribui individualmente, a cada um conforme Ele quer. Aleluia. Então não é um pastor, não é um líder de igreja que determina que
O membro ali vai ser um profeta, mas que vai agir como profeta é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós, líderes de igreja, que determinamos qual que é a unção da pessoa, mas sim é o Espírito Santo de Deus. Se ele vai ser apóstolo, se ele vai ser evangelista, se ele vai ser mestre, se ele vai ser o que ele vai ser, é o Espírito Santo que dá para cada um conforme ele quer. Não é nós, não é os pastores, não é os líderes da igreja, mas sim é o Espírito Santo de Deus. Às vezes temos separações totalmente erradas dentro da igreja, porque simplesmente achamos que esse dizimista ele tem que ser pastor, mas ele foi chamado para esse dizimista com valores altos, mas ele foi chamado ministerialmente para ser mantenedor, para trabalhar no socorro como mantenedor da obra de Deus. Não, mas como o dízimo dele é alto e ele precisa, ele vai ser separado a pastor, e você coloca um jugo onde ele não precisava carregar, um peso espiritual que essa pessoa não precisava carregar. E nós temos que agir guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se você não coloque a mão precipitada para separar alguém, ore, siga os exemplos dos apóstolos antes de separar Paulo e Barnabé do ministério. O que eles fizeram? Eles foram orar, eles jejuaram, eles foram buscar naquele que sabiam que deveria ser feito, que era o Espírito Santo de Deus. Porque nós, através do nosso conhecimento, da nossa oratória, da nossa rebustez de falar, nós colocamos que nós sabemos de todas as coisas, mas esquecemos que temos o Espírito Santo e colocamos ele simplesmente como segundo plano. E quando nós pararmos de colocarmos o Espírito Santo de Deus como segundo plano, vai haver as manifestações dele. Precisamos colocar ele em primeiro plano dentro da igreja. Aleluia. Nós podemos ver lá em Atos capítulo 5, a partir do verso 3. Não vou ler o texto. Sobre Ananias e Safira. O que eles fizeram? Eles venderam a sua propriedade? Venderam? Eles precisavam entregar o dízimo para ofertar, falar que ofertar toda a propriedade? Não precisava. Eles poderiam falar: esse é o dízimo daquilo que eu vendi. Beleza, não ia acontecer nada com eles. Mas o que eles fizeram? Eles mentiram. Eles reteram uma parte e entregaram a outra, falando que era a venda total. Os apóstolos não sabiam de nada. Mas quem sabia? O Espírito Santo de Deus. Daí você olha aí a divindade do Espírito Santo em atuação. Mas você está falando que o Espírito Santo matou alguém. Ele matou porque eles mentiram. Eles não precisavam entregar e muito menos vender a sua propriedade. Mas fizeram como muitas vezes algumas pessoas podem fazer. Entrega uma parte e fala: ai, que coisa linda, eu estou entregando um maravilhoso. Mas você se lembra que você pode estar mentindo para o seu pastor, para o líder da sua igreja. Mas o Espírito Santo está vendo, você está mentindo a ele, porque você está querendo fazer algo para ter vantagem. E nós podemos ver que ali houve uma sentença. Ambos morreram aos pés dos apóstolos. Primeiro foi o marido, morreu. Depois veio a sua esposa, foi questionada, e ela também morreu, porque mentiram. E você começa a ver, aí você vê a manifestação do Espírito Santo de Deus, a divindade do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 16 ao 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês, é sagrado. E o que você tem feito com esse santuário? Porque se o Espírito Santo, se você tem que pensar,
Se o Espírito Santo ele habita dentro de você, você se torna um santuário. Você se torna uma nova pessoa, você se torna algo porque você tem um Espírito morando dentro de você. Você já pensou e refletiu nisso? E o que você tem feito? E o que você tem praticado quando ninguém vê? E o que você tem falado? E o que você tem negligenciado do Espírito Santo? Por isso a divindade do Espírito Santo, do Espírito de Deus deve ser respeitada, reverenciada em nosso estilo de vida, em nosso corpo. Porque o Espírito Santo deve ser realmente reverenciado. Que o nosso estilo de vida seja transformado numa vida onde que nós andávamos no pecado, começamos a andar em santidade. Mas de repente posso errar. Você errou, pecou, pediu perdão, você voltou novamente ao fluxo. Porque quem fala, eu não peco é mentiroso, a própria palavra fala. Mas se você se conserta e você deixa essa prática que você estava fazendo para trás, você continua andando para o alto. Aleluia. E é Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 19, do 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vou repetir, porque é dura essa colocação aqui de Coríntios. Em Coríntios capítulo 6, do 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? O que vocês têm feito com o corpo de vocês? O que vocês têm agido? Como vocês têm cuidado do santuário que lhes foi dado por Deus, e vocês não são mais de si mesmo? Você entregou-se a sua vida a Deus, entregou a Jesus como único Senhor e Salvador. A sua vida foi daquele que resgatou, daquele que pagou um preço. Ela não pertence mais a você. Quando você entender que essa vida que você está vivendo aqui hoje é uma vida para o ministério, uma vida para o chamado. Mas nem todos serão pastores, nem todos serão mestres, mas você foi chamado às vezes para ser diácono na casa de Deus, para você ser mantenedor, para você fazer algo. Não precisa você estar com o microfone na mão. E o que você tem feito? Porque já que você foi comprado por alto preço, a palavra fala que nós somos comprados por alto preço. Se nós somos comprados, alguém é dono. Se alguém é dono, eu não sou dono de mim mesmo. E o que você tem feito com o dono? Você tem feito a vontade do dono que pagou esse preço sobre a sua vida? O que você tem feito? Como o texto fala aqui em Coríntios, seguindo no verso 20, vocês foram comprados por alto preço. Alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Glorifiquem a Deus numa vida reta de santidade, uma vida de louvor, uma vida de adoração, uma vida de comunhão. É isso que nós precisamos entender. Que precisamos viver uma vida reta diante de Deus. Porque o que nós achamos que é nosso, não é nem nosso. Pertence a Deus. Pertence àquele que comprou. Aleluia. E muitas vezes colocamos as nossas vontades e decisões na frente. Se eu sou dono do carro, o carro se manda? Não. Alguém vai lá e pega o meu carro e faz o que ele quer? Não, porque eu sou dono da chave, vai estar comigo. A casa, comprei um apartamento, é de quem? É tu? Alguém vai entrar lá e morar no teu apartamento? Não, ele é seu.
Você é dono. Então você tem que entender que Deus, Ele é o teu dono. É duro, é verdade, mas eu preciso falar. Deus, Ele te comprou por um alto preço. Aleluia. Então pare às vezes, será que eu vou? Será que eu não vou para a igreja? Será que eu vou ou não vou para o culto? Será que eu faço? Será que eu vou cantar na igreja? Será que eu vou cantar? Não vou cantar porque eu não quero. Não, querido, se Deus te chamou para fazer a obra de Deus, é para o bom comum. Se Deus te deu um dom, é para o bem da igreja local, do corpo da igreja de Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender. Mas a igreja já tem. Ora a Deus, busque a Deus. Se você está tão crítico, falta você ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Se você vê tudo errado, começa a analisar a sua vida. Ela deve estar plena e serena e maravilhosa. Aleluia. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Fomos comprados por alto preço, mas também nós somos chamados para fazer algo no reino de Deus. E se você foi chamado para fazer algo no reino de Deus, pare de frescura e faça a vontade de Deus. Amém. Ele é a promessa. Por meio do seu ensino profético, o Senhor Jesus nos mostrou que o seu Espírito estaria conosco em todas as situações, inclusive quando fôssemos testados acerca da nossa fé. Em Lucas 12:12, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que devem dizer. Aleluia. É Ele que nos concede sabedoria e instrução para testemunhar. É Ele que nos habilita para testemunhar a respeito dos ministérios de Deus, nos guiando e trazendo à nossa memória os textos bíblicos quando necessitamos. Mas você está falando isso? É Ele que traz a lembrança, é Ele que vai ensinar. Mas como é que Ele vai trazer textos bíblicos, sendo que você nunca leu a passagem do programa que você está passando? Se você nunca meditou nessa palavra, como é que Ele vai trazer a lembrança algo que nem existe na sua memória? Como? Não, Ele vai trazer o texto completo para mim. Não vai. Medita na palavra dia e noite. Aleluia. E repito novamente, João 14:26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É Ele. E quando nós entendermos que nós precisamos desta pessoa, ela já mora dentro de nós. Quando nós entendemos que nós precisamos conhecer, nos relacionar com o Espírito Santo de Deus, nos relacionar com a palavra, nos relacionar com a prática de jejum, nos relacionar com a prática de oração, nos relacionar com a prática de oração em línguas, nós vamos ver e entender que o Espírito Santo ele vai nos ajudar como conselheiro, como ajudador, como intercessor, e você vai começar a ver as manifestações dos nomes do Espírito Santo sobre a sua vida. E é isso que nós precisamos. Precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Precisamos dele. Precisamos dos dons espirituais. Porque como nós vimos, é Ele que distribui ao seu prazer, à sua vontade. É Ele que dá. Vamos falar em 1 Coríntios 12:11. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Não é conforme as pessoas querem, é como Ele quer te usar. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, Ele está ali para nos ajudar. Ele está aqui
para nos apoiar, mas para nós termos esses benefícios, precisa mais de nós do que dele. Precisa dar mais da nossa vontade do que da vontade dele, porque ele quer fazer e nós queremos ter tempo com o Espírito Santo. Pensa durante a semana sobre essa palavra. Pensa durante essa semana. Se assistiu, repita. Vai estar disponível no Instagram da igreja. Escute novamente. E comece a se tornar verdade. Você venha ter comunhão com o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Para que as marcas do Espírito Santo comecem a estar registradas, as vontades dele. E você comece a olhar, é isso. Você não ficar mais simplesmente pulando de galho em galho, procurando uma palavra, um lugar para alimentar, colocando defeito às vezes onde não há, colocando problemas aonde não há. Porque as igrejas precisam voltar às práticas espirituais. A igreja, ela não é um clube, ela não é um ponte de amizade, mas sim, ela é um lugar onde nós devemos buscar a presença de Deus. A igreja é um lugar onde nós iremos todos em comum acordo adorar a um Deus e receber da influência deste Deus, receber da influência da unção de quem está do lado, porque ele veio com o mesmo interesse de buscar um Deus e adorar um Deus. Porque a palavra mesmo fala que Deus, ele não quer santuários, não quer templos feitos por homens. E nós muitas vezes buscamos os templos e esquecemos de ver se nesse templo existe a unção, se existe um mover, se existe a presença do Espírito Santo, ou simplesmente o Espírito Santo está numa gaiola fechada. Porque o líder, o ministro, é mais importante do que o Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos terminar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos pelo Teu Espírito, Pai, estar habitando dentro de nós, Pai. Que nós possamos ter uma vida regrada de comunhão, uma vida contínua de comunhão contigo, Pai. Uma vida onde somos influenciados pelo Teu Espírito, Pai. Uma vida, Senhor Deus, onde o Teu Espírito fala aos nossos corações. Que possamos viver uma vida, Pai, onde estamos cheios do Espírito Santo. E através de ter uma vida cheia do Espírito Santo, podemos influenciar pessoas a viver esse mesmo mover, ser cheios do Espírito Santo. E aí vamos ver o Espírito, as manifestações de curas e milagres do Espírito Santo, os dons de línguas, as interpretações voltando com poder, Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa as nossas vidas, Pai. Usa as nossas vidas com poder, Pai. Usa como o Senhor bem entender, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Que palavra maravilhosa.